3, 2, 1. Como é que é, pessoal? Chegou o White Negatives e bem-vindos aqui a mais uma entrevista de um set com. E este será o primeiro episódio da nossa segunda temporada. E tenho muita sorte de ter aqui o meu irmão Cris Costa. Mano, mega obrigado por teres aceitado aqui este convite. É gratificante para mim, muito mesmo. E eu acho que vamos ter aqui uns longos minutos onde nós vamos meio que explorar o teu trajeto, digamos assim, dentro do mundo criativo e tudo mais. Portanto, pessoal, para quem não sabe, o Cris, neste momento, se me permitires, neste momento ele está mais integrado na direção e também na fotografia, mas ao longo desta conversa vocês vão ver que ele começou desde o grafite até aqui fotografia e direção também, ok, pessoal? Portanto, Cris, nós conhecemos 2013, por volta disso. Eu lembro muito bem como se fosse ontem. Mano, eu acho que 2013, acho que aqui também vou revelar um bocadinho da minha idade. 2013 tinha eu 17 anos ou 18 e eu frequentava muito a Montana. Shout para o Glu também, frequentava muito a Montana no bairro Alto. E eu sei que eu ia a Montana não pelo grafite, né? Porque a Montana vendia as latas de grafite, hoje Crack Kids, mas pela parte de roupa que vocês tinham, e também vocês tinham uma parte na parte da frente da loja que servia como exposição. Eu lembro muito disso, mano. Vocês faziam certas exposições ali e tudo mais. Eu ia lá por causa da moda, digamos assim. Ia tantas vezes, mas eu também lembro-me que eu não falava muito. Eu não falava muito, mano. Eu aquele miúdo que entrava, via as cenas. Eu lembro que, tipo, estás bem? Eu assim, está fixe, tipo. Mas mantinha a minha cena, até que um dia eu falei contigo, porque naquela altura a Hypebeast abordou-me para fazer parte de um projeto, onde eles iam escolher fotógrafos em várias cidades e eles queriam captar basicamente a cena de streetwear em cada cidade, né? Eu fui escolhido para a cidade de Lisboa e eu lembro, mano, quem é o que eu posso chamar para este projeto? E tu foste uma das pessoas. Infelizmente tu disseste sim, fizemos esse projeto e desde aí eu acho que foi meio que o começo da nossa amizade. Mas eu lembro muito bem que naquela altura tu ainda não estavas na fotografia, digamos assim, como tu estás hoje, ou então em termos de vídeo também. Ou seja, o que é que fez com que tu começasses a levar a fotografia a sério ou a levar a direção de vídeo a sério? Tipo, como é que começou esse trajeto, digamos assim? Então, antes de mais, já há um bocado, já passou muito tempo desde o convite para a gente começar a fazer fazer parte deste projeto. Por acaso é bem interessante. Foi quase desde da primeira edição que tu disseste, Cris, depois também quero te entrevistar. Eu disse, puto, estamos à vontade. Mas pronto, lá se passou os 2 anos e agradecer-te por este convite. Obrigado. Acho que a tua pessoa em si e tudo o que tu estás a construir é uma cena que também me motiva bastante, porque é perceber que desde esse momento que a gente se conheceu na Montana, que eu percebi logo, este miúdo vai ser alguém, porque a fome que tu tinhas de ser alguém diferenciou-te de muita gente que eu conheço. A pessoa que nos introduziu, e se calhar, pronto, esqueceste, mas não foi por mal, foi o Ron. O Ron é que te introduziu e que disse tipo, olha, este é o White, é fotógrafo, isto e aquilo e aquele outro. E foi uma cena bué interessante, porque ele é que já te conhecia e entrou ele e mais outra pessoa que eu não me lembro. Tu fotografaste no Caixo de Dré, naquela reta das passadeiras. O Cláudio, Comics, exatamente, Comics, O Comics não sei nem que o fotografaste, mas sei que o Ron foi no Caixo de Dré. E eu fui logo ao lado da loja no bairro Alto, que até estava de tronco nu. Foi uma cena surreal. Na altura, tipo, bué da gente ver aquilo e era a Hypebeast, né? O pessoal estava tipo, mano, Cris, estás na Hypebeast? Eu nem sabia o que era a Hypebeast na altura, por acaso. Mas foi bem interessante esse momento e gostei bué da tua maneira de trabalhar, porque foste provavelmente a primeira pessoa que eu vi que fotografou e tinha um computador logo ao lado preparado para mostrar como é que a cena estava.
Eu fiquei, esse tropa está mesmo bué rápido, estás a ver, bué ágil, tipo, como é que ele fotografou agora? Já tem aqui a cena, olha, isto vai ficar mais ou menos assim. Eu fiquei tipo, grande cena. E curti bué daquilo, estás a ver? Fiquei tipo, e gostei bué porque eu pensei assim, mas este brother vai mesmo longe, bué, estás a ver? Tipo, senti mesmo a tua fome, tipo, não, eu quero ir para a uni, fazer e não sei o quê, e projetos disto e daquilo. Eu fiquei tipo, não, este brother vai longe. Tanto que aquilo ficou tipo, até disse ao Ron, tipo, não, este brother aqui é bom, mano, o gajo, tipo, não, o gajo é bué dedicado e não sei o quê, não sei o que mais, e curti bué daquilo. Passando um bocado mais, agora a pergunta que estavas a dizer, como é que me levou a chegar a hoje? Então, basicamente, eu comecei, tipo, eu estudei fotografia na Casa Pia, que foi a escola onde eu tive nos anos 90, tipo 97, 98, 99, fiz o curso de 98 a 2002, era só fotografia analógica, não tive, tive algum contacto com vídeo, mas não tive muito. Mas fotografia foi a cena que eu tive mais e gostei bué, porque revelávamos, experimentámos bué técnicas de fotografia, íamos para a sala escura, fazíamos uma cena tipo, estás a ver aquela caixa dos bolos de manteiga que hoje em dia as nossas mães guardam a cena para As costurar. agulhas, Pronto, então houve um truque bué de engraçado que é a gente punha uma fita cola, cortávamos uma película e fazíamos um furo, fechávamos com preto, íamos para a rua, tirávamos durante uns segundos e fechávamos. Esse foi um dos exercícios bem interessante, porque depois tu ias para o laboratório, ias revelar esse pedacinho de película e vias a fotografia e ficavas tipo, ok. Então tínhamos essa cena de abrir e fechar, para fazermos a cena de medição de luz, para vermos, ok, quanta exposição é que pode ter, quanto é que não pode ter, isto tudo a olho. Imagina, 2002, 2003, fui estudar para a ETIC, mano, eu na altura, até tu conheces o Ricardo, o Delacroix. Pronto. Nós estudámos os dois na mesma turma na altura na Casa Pia, só que depois fomos os dois em conjunto para a ETIC. Ele seguiu fotografia, eu segui desenho animado. Sempre fiquei ligado à fotografia, mas nunca estudei mais a fotografia. Tive só aqueles 4 anos na Casa Pia e foi aquilo. O caminho a seguir foi bem interessante porque foi tipo, experimentei 1000 coisas, ilustração, etc. Por aí fora. Até que depois, nessa altura, a gente conheceu-se e em 2014, eu estava um bocado, imagina, só fazia grafites e estava a trabalhar na loja da Mutana, mas eu pensei para mim, mano, eu acho que consigo ser mais do que isto, estás a ver? E fui um bocado ao meu arquivo profissional e tentar pensar, mano, eu estudei fotografia. E na altura, foi quando eu conheci o Nosh, o Nosh já fotografava, e a gente começou a dar juntos, então entretanto eu já tinha começado a consumir alguns vídeos e às tantas pensei assim, bora, vou experimentar uma cena. Então o que é que eu fiz? Ele tinha um iPhone 5S, que já tinha o slow motion integrado. E eu curtia bem aquela cena e não sei o que mais. Então, uma vez no parque, 2014, pedi o telefone e havia um tropa que estava lá a tocar, mano, estávamos meia dúzia de gatos pingados no parque. E disse, mano, vou fazer um vídeo aqui hoje. Então, comecei a filmar com o iPhone dele e eu tinha um 4. Então o que é que eu fazia? Eu filmava, ele depois enviava-me o fecheiro para mim e eu guardava no meu telefone. Mano, a cena mais medieval que tu possas imaginar. Já sou tipo muito arcaico, né? Então era tipo, eu filmava com o telefone dele, agora que é slow motion, punha 120, já tenho um slow motion. Ele passava por WhatsApp o fecheiro. Eu nem sabia usar o AirDrop, só para tu perceberes. Ou seja, vinha tudo mega ratado. Qualidade baixíssima. Já temos os clipes todos, boa. Então o que é que eu fiz? Peguei naquilo, não tinha computador, fiz um download de uma aplicação de edição de vídeo, mano, e editei durante, sei lá, mas não sei, em 2 semanas, demorei 2 semanas a editar 30 segundos do vídeo no telefone. Então lá ia eu ali, tipo com o dedo no iPhone 4, a editar. E fiz esse clipezinho, estás a ver? Mano, e mostrei depois na altura um bacana que já era grande Chrome do vídeo e não sei o que, disse, olha, fiz isto assim. E ele, mano, estás a gozar? Brutal. E ele disse, como é que tu, tipo, de um telefone para o outro, não sei o que, disse, mano, era o que eu tinha, estás a ver? Então foi isto que eu quis praticar. Esse clipe, eu fiquei a olhar para ele, bué de tempo, e a pensar assim, mano, acho que dava. Então procurei um bocado uma lacuna, ou um espaço que eu me pudesse integrar, de vídeo, que era mais uma cena de street. Estás a ver? Então começava a fazer vídeos da street, fotógrafos, ou tipo só a curtir.
na altura pedi a câmara do Menosh, ele tinha uma Canon, não sei se era Era digital. era uma digital, não sei se era uma D100 ou uma D1000, já não me lembro. Naquelas alturas já, Uma para aí, uma 550D, 550D. 550D foi a minha primeira câmera digital, mano. Era uma câmarazita. Pequenininha. E ele emprestava-me para eu ir fazendo clipes. Na altura foi quando tipo, deu-me o clique, comprei um computadorzinho na altura, uma cena barata, porque lá está, não tinha conhecimento, nem muito dinheiro, não ia comprar logo um super computador, que teria sido a melhor hipótese, mas pronto, o processo foi este e foi interessante. Então comprei um computadorzinho e com os clipes dele passava para o meu computador e já editava aquilo para experimentar o programa. Entrei num trial de Premiere, então comecei a fazer aquilo, começou a crescer. Pensei, ok, acho que é fixe um gajo abordar esta parte de vídeo de street que não há em Portugal e começar a fazer isto raw, a cena raw, estás a ver? E entretanto juntei a minha guita, comprei a minha câmera e comprei a minha A7S1. Na altura era já a melhor câmera, a Sony já estava a começar a tomar conta do mercado e essa câmera revolucionou tudo, porque era a que filmava bué da bem de noite, com bué pouco grão, mano, e eu só filmava quase de noite literalmente. E foi só começar a brincar com aquilo, foi perceber também a fotografia como é que estava, o que é que se fazia, né? A cena do street photography estava bué na berra, era a dica, a malta estava bué coisa, e daí, com a minha câmera, com dicas que o Nosh me deu, como usar o Lightroom e não sei o quê, comecei a fazer a minha cena, estás a ver? Eu acho que isso, o mais interessante que é meio que a forma como quase todos nós começamos, é que nós começamos com o que nós temos à nossa volta, né? Exatamente. Da mesma forma que tu começaste a fazer os vídeos de iPhone no parque, a filmares o teu pessoal, né? Foi a mesma forma que eu comecei com a fotografia, né? Tipo, eu pedi a minha primeira câmera ao meu pai, andava eu no secundário, então eu comecei a fotografar os meus colegas de turma quando íamos às visitas de estudo. E depois de um tempo é que foi tipo, ok, o que eu gosto mais é fotografar pessoas e moda, então este é o ângulo que eu vou levar, né? Em que momento é que tu sentiste, ok, streetwear é a área que eu vou, além do gap que tu viste ali em termos de negócio? Ou seja, era a área que tu te sentiste confortável, chegaste a experimentar outros estilos de videografia, de fotografia, ou não? Ou foi logo streetwear é a área, digamos eu quando assim? comecei, nem era mais o streetwear, mas a cena de street, e que englobava tudo. Eu quando comecei foi logo com esse propósito. Eu percebi que, tipo, pelo facto de já conhecer bué da gente ligada ao hip-hop, conhecer bué da gente, tipo, do grafite, etc., a minha própria crew, então a minha cena foi começar a fazer, uma documentação do que faltava ser documentado, mas à minha visão, estás a ver? E foi logo o foco, foi esse. Depois é que foi crescendo e fui tentando perceber o que é que poderia fazer mais, porque também às tantas tu pensas assim. Eu comecei com aquele registro e depois houve pessoas que me ligavam, tipo, estou a fazer aqui uma festa, não queres vir filmar uma festa? E depois eu assim, não é muito o meu campo. Mas gostamos muito desta tua imagem que tu tens, anda lá a filmar. Então um gajo ia filmar, tipo, bué naive e tipo, com aquele medo, estás a ver? Porque na rua tu é que fazes o que tu queres, as regras são todas tuas. Tipo, tu filmas como tu queres, editas como tu queres, ninguém te vai dizer nada, é a tua visão, é tudo, estás a ver? É meio que tu és o artista e tu és o cliente também, bem, né? Agora, quando tu lidas com o cliente... Quando tens um cliente, de repente, precisamos mais disto, mais daquilo, mais daquele outro. Então imagina, cresci dessa forma, eu dou bué props ao parque, porque o parque foi provavelmente o meu primeiro cliente. Foi o teu training ground. Exatamente, porque eles curtiam da minha cena e disseram, queres vir filmar festas para cá? E assim é que comecei a começar a entrar num mundo mais, como cliente, a ter que fazer reviews da cena, olha, troca isto, troca aquilo. Esse foi o meu primeiro grande cliente, estás a ver? Eu dou muito, muito valor a isso, porque graças ao parque comecei a saltar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E foi assim que começou. Eu sabia perfeitamente o que é que eu queria naquele momento quando comecei. Um dos lugares que tu saltaste, tu ainda estás muito hoje em dia, foi a música. Tu ainda te lembras do primeiro artista, digamos assim, que tu fotografaste, ou do primeiro videoclipe que tu dirigiste? Eu sei qual foi o primeiro videoclipe que eu fiz, estás a ver? Eu sei qual foi. Agora, a cena é... Até ao primeiro videoclipe eu fui fotografando randomly, tipo o concerto daqui e dali, tipo, mesmo na brincadeira, estás a ver? Por exemplo, muitos artistas iam ao parque e eu filmava, estás a ver? Fazia um vídeo deles, fotografavas, não sei o quê.
a maior parte dos artistas foram todos ali. Branco, um Sam da Kid, se calhar um Regula, convidados que iam lá. Foi assim. Então meio que a tua passagem para o mundo da música Foi através do parque. através do parque e Exatamente. através da fotografia. Exatamente, fotografar, filmar, etc. Porque fiz sempre um pouco dos dois, estás a ver? Fazia muita cena de rua, mas também ali, estás a ver? O primeiro músico mesmo a dizer quero que trabalhes comigo foi Dino Santiago. Dino Santiago? Foi em 2019, de 18 para 19, foi quando eu decidi deixar a Montana e tornar-me freelancer e tipo, seja o que for. Seja o que der, Seja whatever. o que quiser. Bora, mergulho mesmo, tipo 75 metros, carpado, sem técnica, bora mergulhar só, se batemos com a cabeça no chão, batemos, a gente volta, está-se bem, mas foi um mergulho, estás a ver? Foi assim, todas as fichas, let's go, estás a ver? Esse foi o meu primeiro mesmo cliente. Se eu te disser, por exemplo, dentro desse espaço, assim, o primeiro videoclipe que eu fiz foi na altura para um grupo de rap da linha de Sintra, que era o Cadi. Os outros dois não me lembro do nome, mas eles tinham um conjunto que era. Não me lembro do nome, mas o som acho que era Pirataria, uma cena assim. Pá, foi um vídeo, foi tipo, bora, vamos tentar. E eu pensei, mano, eu não tenho experiência nenhuma com videoclipes. Pá, filmei tipo literalmente quase tudo sozinho, até estava com nós na altura, mas pronto, era eu que punha a câmera, não sei. Mano, eu tipo andava na net a pesquisar como é que se grava um videoclipe, como é que depois pode-se fazer cor, mano, tipo uma cena mega, ok, a suar do bigode e a pensar assim, tipo, eia, mano, não estou a acreditar que estou a fazer isto, estás a ver? Tipo, pés pelas mãos, tudo. Pá, o que vale é que aquilo foi uma experiência para toda a gente, estás a ver? E esse foi tipo a minha primeira cena. Eu acho que isso ainda deve estar na net, estás a ver? Mas é bem bonito porque eu olho às vezes para isso e tenho como parte do meu portfólio porque eu gosto, bué. Uma coisa que eu ponho sempre na minha vida é perceber tipo, porque é que comecei e de onde é que eu vim. É muito importante isso para toda a gente. Tipo, para mim, eu faço sempre uma revisão tipo, mensal ou semanal. Gosto de ver o que fiz para eu próprio me sentir bem onde eu estou, estás a ver? Perceber, mano, aí, ontem só tínhamos um tripé e uma câmera. Hoje trabalhamos com time. Mano, porque às vezes quando nós estamos na correria é muito difícil nós termos essa percepção, estás a dizer, tipo, do quanto nós estamos a evoluir e para onde é que nós estamos a ir, estás a dizer, porque nós estamos no momento, né? E só quando nós estamos à frente e que paramos é que tipo olhas para trás e às vezes tu pensas que não fizeste muito, olhas para trás e tu ficas, ai, mano, eu já fiz isto. E às vezes também, pelo menos pessoalmente para mim, às vezes a minha timeline na cabeça parece que é tipo, está tudo junto. Mas depois quando eu olho para trás e meio que estás a esticar a cena e que tu ficas, este ano fiz isto, este ano fiz aquilo, tu ficas tipo, olha, por acaso até estive bem. Mas se não parar para fazer essa reflexão, parece que não fiz nada. Eu faço isso muito, tipo, gosto bué de perceber cada trabalho novo que faço, a evolução que tive, o tipo de conhecimento que eu já adquiri, gosto bué de perceber isso, porque eu tento muito ser o meu próprio motivador, estás a ver? Curto bué olhar para mim e perceber assim, mano, se chegarmos aqui, podemos chegar mais longe. Tipo, este ano fez 10 anos que eu comecei a fazer vídeo, estás a ver? Foi em 2014, naquela experiência do iPhone, mas tipo, a começar a sério, tipo, bora, foi em 2015. Tipo, 2025 faz 10 anos, estás a ver? E eu gosto bué de ver isto porque assim, motiva-me a mim próprio a perceber, mano, o caminho é sempre longo, mano, olha, onde estamos hoje já sonhámos ontem, por isso o sonho de hoje, a gente há de lá chegar brevemente, não interessa se é daqui a um ano, 10, 15, 20, mas vamos lá chegar, está-se bem, estás a ver? Então eu penso nisso dessa forma. Se tu pudesse escolher uma cena, digamos assim, o que é que tu, desse primeiro trabalho, o que é que tu aprendeste mais, tipo, nesse primeiro trabalho? Eu estou aqui a assumir, eu acho que tu aprendeste várias cenas, mas se pudesse escolher, imagina, uma ou duas coisas, o que é que tu escolherias? Mano, uma só, digo-te já, é tipo ter tempo para mim, tipo divertir-me a fazer o que eu gosto. É a melhor de todas que eu te posso dizer, porque há uma coisa que eu acho que a gente quando começa e entra muito na cena, queremos tipo fazer tudo. Eu não quero fazer tudo. Eu quero divertir-me a fazer cada coisa que eu faço. E é das coisas mais importantes para mim, para ter sanidade em todos os projetos que eu entro. Tipo, estar mesmo nas calmas. Qualquer coisa que saia dentro da minha frequência, amigos, não dá. Eu não vou belir. Estás a ver? Não quero. Tipo, para já, não gosto de alimentar a máquina.
Isso é um ponto, estás a ver? Não curto tipo estar a trabalhar à velocidade que a máquina quer, eu gosto de trabalhar à minha velocidade. Então isso foi um estudo e um exercício que eu consegui até hoje de escolher com quem trabalho, à velocidade que eu quero, como me apetece. Adoro beijar o projeto e estar apaixonado pelo projeto. Não curtar a trabalhar uma cena que chegas à review e estás doente já, tipo cansado. Já nem podes ver aquilo à frente, mano. Para a frente, tipo, não curto. Eu amo o meu trabalho. Ninguém me pode tirar o amor que eu tenho pelo meu trabalho, estás a ver? Tipo, e se alguém o faz, é terrível, mano. Não pode ser, estás a ver? E isso é a cena principal no meu trabalho. É gostar sempre do princípio ao fim. Isso para mim, eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos, já não me lembro o ano, mas uns anos atrás nós tivemos uma conversa na tua casa e tu disseste exatamente as mesmas cenas e para mim foi um abre-olhos e eu inspirei-me imenso nisso e é algo que eu até, muito sinceramente, ainda tenho de mudar um pouco mais hoje em dia, da forma que eu trabalho, mas é isso, mano, é tipo, quando tu disseste, mano, eu vou agarrar os trabalhos que faz sentido para mim, eu tenho a minha crew tem de estar envolvida nesse trabalho, tipo, a forma como estavas a falar, né, em termos de estrutura que tu tens e que, pá, ou é dentro da minha estrutura e da forma que eu funciono, ou não é. Eu acho que isso é preciso muita coragem também e uma certa mentalidade e sanidade também mental, estás a ver? De teres noção disso. Eu próprio confesso que até hoje em dia eu ainda estou meio que a aprender com isso e a tentar melhorar. Estás a dizer? Portanto, tocando na cena da crew, que também eu lembro que essa vez que eu estive contigo na tua casa, o pessoal pode não saber, mas foi para receber esta t-shirt aqui, feita aqui pela crew do Chris, que é Midnight Madness Crew. Como é que, digamos assim, porque aqui já estamos a explorar vários meios, né? Portanto, tu tens o grafite, ilustração, fotografia, direção, depois fazes aqui uma collab que o meio, digamos assim, é a moda, né? É o fashion, e até tu dirigiste a campanha, muito bem executada na minha opinião, principalmente porque a inspiração desta t-shirt tem muita inspiração e background do Japão, e o facto de tu teres posto ali as pessoas a falar japonês, que muito sinceramente eu acho que foi tipo, eu não estava à espera. Ninguém estava à espera. Eu acho que ninguém estava à espera. Eu lembro a repercussão disso tudo. Eu acho que ninguém estava à espera. E tipo, abrir o vídeo e as pessoas estão a falar japonês, eu fiquei tipo. Mano, é assim que tem de ser feito. Né? Nós não podemos só utilizar, por exemplo, pegando isto como exemplo, nós não podemos pegar uma inspiração que neste caso tem muito background do Japão e não seguir meio que all the way, tipo a 100%, estás a ver? E eu vi que tu ali tipo, seguiste a cena tipo a 100%. Achas que isso esteve sempre presente na forma que tu trabalhas? Tipo, tu achas que sempre foste assim na cena de epá, é para começar é de 0 a 100, tipo a toda hora? Ou isso é um calo, entre aspas, que foste ganhando ao longo do teu trajeto? Imagina, eu gosto de, lá está, o facto de me permitir a ter tempo de sentar e pensar as coisas em condições leva-me a tentar levar as coisas à melhor pureza possível. Se calhar falando sobre esta colaboração, tipo feita com Midnight, a cena é que imagina, eu como literalmente todos os anos vou ao Japão e tipo passo muito tempo no Japão, adoro lá estar, não fazia sentido a cena ser desta forma. A ideia quando surgiu desta colaboração foi bué. Olha, vamos fazer um vídeo simples, não vamos, tipo, o twist que vai fazer o vídeo ser incrível, mesmo sendo uma cena simples, porque a ideia basicamente são meia dúzia de pessoas sentadas num restaurante japonês, a comer e a falar sobre uma viagem. Pá, isto não tem nada de novo, não é nada uau. Pá, o cenário estava bonito, a fotografia estava fixe, fizemos uma boa color grading, tudo, ficou bué da fixe. Só que eu disse assim, o twist que vai marcar a diferença aqui é que a gente não vai falar português, vamos falar japonês. E a malta ficou tipo, como assim vamos falar japonês? Eu disse, não se preocupem com isso. Eu vou escrever um texto, vou pedir depois a um amigo meu japonês para o corrigir de uma forma formal, para não ser tipo todo profissional e etc. E esse meu amigo, o que ele fez é, pegou no meu texto, corrigiu o que estava errado e tornou-o formal, que era tipo uma língua, uma maneira de falar entre amigos. Porque no Japão tu tens uma maneira formal quando as pessoas não se conhecem e tens uma maneira informal quando as pessoas são amigas.
Mano, e foi isto. Basicamente, depois dissequei o texto e comecei a dividir. Disse assim, ok, esta pessoa vai dizer isto, esta pessoa vai dizer assim, olha, isto é o que tu tens de decorar, ok? É só isto que tens de decorar, dei cada parte. Pá, a pronúncia não está muito incrível, Sim. mas a ideia era estarmos a falar japonês, estás a ver? Então foi bem bonito porque cada um deles decorou ao máximo o que podia daquilo e eu depois ia ajudando, não, diz assim, diz assado, Yeah. diz assim, diz assado, nanana, nanana, nanana. Então, basicamente o vídeo viaja toda dessa forma. Claro que ninguém estava à espera, eles ficaram tipo, ei, mano, agora vamos ter que falar japonês. Eu disse, mano, se queremos marcar a diferença, é assim. E eu disse-lhes, mano, é assim, eu não estou a competir com ninguém, mas se a gente tiver que fazer coisas, que nós sejamos referência. Uhum. E não, tipo, já vi isto em algum lado. Não, não viste, estás a ver? Tipo, pelo menos eu falo no meu território onde eu vivo, que é Portugal. Se a gente tem que fazer uma coisa, temos que marcar a diferença, temos que fazer algo que nunca ninguém fez e temos que pensar uma coisa, nós não somos uma marca de roupa, nós somos simplesmente um grupo criativo que gosta de fazer estas brincadeiras assim, tipo, de livre e espontânea vontade, estás a ver? E foi assim que saiu mais ou menos essa cena. Eu acho que eu, pelo menos de tudo o que eu faço e tudo o que eu integro, gosto de meter o mais real possível dentro daquilo que é a minha vida e o projeto em si. Uhum. Estás a ver? Tem que ser uma cena que seja real para quem está envolvido, que não seja tipo forçado. Yeah. Estás a ver? Tem que seja uma cena que a gente viveu, que estamos dentro, que seja parte do nosso dia a dia, estás a ver? Torna tudo mais real. Estás a ver? Yeah. Dessa maneira assim. Yeah, eu acho que isso faz toda a diferença, porque a conexão que tu tens com o projeto, o que tu consegues também trazer para o projeto em termos de insights, estás a ver, conhecimentos que tu já tenhas, o facto de, imagina, eu lembro naquela altura que tu estavas a estudar japonês, certo? Era tipo o início, ou relativamente o Eu início. comecei a estudar japonês em 2020. Yeah. Portanto, lá está, e isso fez com que, quando tu disseste, olha, vamos falar japonês, tu também tens algo para meio que Exato. fallback, né? Tipo, Exatamente. não estou a dizer isto só... Yeah. Estás a ver? Yeah. Olha, tem aqui algo para fallback e depois também tens o amigo japonês, é Yeah. sempre bom, né? Yeah, Para dar yeah. aquele check, não sei o quê. Eu quando vi isso eu fiquei tipo... Estou a falar japonês. Tipo, não sei, mas eu acho... E lá está. Foi algo que tu achaste que ia marcar a diferença e para mim marcou. Estás a ver? Até hoje eu lembro-me esse fator. Estás a ver? Foi a cena de falar em japonês. Yeah, yeah. Agora, tens a cena da crew da Midnight. Passou-se imenso tempo em relação ao teu primeiro videoclipe. Aprendeste lições, tiveste a tua trajetória, começaste a trabalhar com Dino Santiago. Como é que depois aparece o projeto com o Regula? Para tu direcionares um dos vídeos do Regula. Porque, man, o Regula, até hoje, para mim, no que toca ao mundo do hip-hop, no que toca ao mundo da música, é tipo um dos OGs, digamos assim. Yeah, né? yeah, yeah. Tipo, trabalhares com um dos OGs tem sempre uma certa magnitude, mas também um certo peso. Né? Como é que tu geriste isso e como é que tu navegaste esse processo? Então, eu acho que a cena aqui com o Regula, imagina, foi um mais um. Uhum. O facto de uma pessoa já estar tipo integrada com o Dino, já ter feito algumas coisas com o Sam, a ver umas cenas assim tipo. O pessoal já vai vendo, estás a ver? Yeah. E o que eu acredito, eu cheguei ao Regula também, se calhar, muito. Porque ele também foi vendo as cenas que eu estava a fazer e tipo, bora experimentar. Literalmente foi isto. Eu não te sei dizer ao certo qual foi o primeiro videoclipe que eu fiz com o Regula, mas acho que foi o Júlio César. Yeah, acho que sim. Acho que foi o Júlio César. Fiz em parceria com o Bernardo, que é um grande diretor português, tipo, é uma pessoa incrível, tipo, com boa sabedoria. E o Regula chegou até mim, só que eu disse a ele, pá, era fixe fazer isto com pessoas com mais estaleca, porque eu não tinha know-how da cena, nem tinha estofa ainda. E de repente o Regula bate-te à porta. Eu, na minha humildade, disse-lhe, olha, meu irmão, obrigado pelo convite. Eu não tenho muita experiência em videoclipes, mas vou ver alguém que tenha uma grande experiência e que possa, em conjunto, eu estar a aprender e, ao mesmo tempo, ajudar. Isto porquê? Eu tenho a mesma linguagem do Regula de street, estás a ver? Ou seja, de uma certa maneira, meio que entendo a maneira dele estar.
Então quando eu trago, ou quando eu falei com o Bernardo, para o Bernardo fazer parte do projeto, aliás, primeiro falei com o Bernardo Infante, porque pensei assim, mano, o Infante é incrível, tipo, era Yeah. bué da bom ter o Infante neste projeto. O Infante liga-me, aliás, falei com o Infante, fizemos uma reunião e o Infante disse-me assim, vou falar com o Bernardo. Porque o Bernardo já era alguém que, tipo, competente, já fazia cenas, já fazia tipo cenas para a televisão, videoclipes, comerciais também, se não me engano, se tiverem erro ele que me corrija depois, sem problemas. Mas foi tipo juntar pessoal bacana para fazer uma cena incrível. E a gente juntou-se para um outro projeto, era um outro vídeo, que acabou por nunca ir à frente. Mas na altura que estávamos a pensar naquele vídeo, eu acredito que se aquele vídeo saísse, ia ser um change bué da grande no panorama na altura. Então depois acabámos por fazer o Júlio César, e o Júlio César foi meio às 3 pancadas, foi tipo, bué, olha, não vamos fazer este agora, mas bora fazer este. Isto foi em 2019. E pronto, lá fomos nós fazer o Júlio César. Tivemos um fim de semana, gravámos, ok, mesmo. Foi uma beca freestyle, mas fizemos um bom vídeo, e a cena que também, mesmo tendo pessoas já com boa estaleca no game, aquilo, apesar de ter sido às 3 pancadas, acabou por sair um bom vídeo, porque era malta que tinha bom estofo, estás a ver? Esse foi tipo assim, um grande videoclipe que eu fiz. O Regula curtiu e depois mais tarde acabou por me dar a oportunidade de fazer outro, que foi o Futre. E o Futre já foi uma cena com outras pessoas, mas já tinham uma outra estaleca, já conhecia a cena, já tinha feito se calhar 1 ou 2 videoclipes antes. Tinha feito o Chakras, do projeto do BioAir Jack, o Sam the Kid. O Sam the Kid na produção, o BioAir como rapper, e em convidado tinha o Chulage. Foi um vídeo que fiz com a Cru, que era um grupo também de 2 pessoas, que é o Francisco e o Bernardo, que basicamente filmavam quase sempre a preto e branco e tinham uma linguagem bem crua. E eu pensei, é aquilo que eu quero fazer, é eles, que eu tipo quero integrar. Falei com o Sam aceitou. Depois daí fizemos o Futre com o Regula novamente. E esse vídeo já foi um vídeo mais que eu senti assim, mano, já me queria afirmar um bocado mais, estás a ver, na minha cena. E senti que, tipo, naquela altura, o Regula, quando me pediu para fazer o Futre, ele disse, mano, quero um vídeo bué simples, uma cena bué street e o caraças. Mano, eu tinha já, tipo, um bocado de aversão a vídeos de street, estás a ver, porque não te dão criatividade nenhuma, estás a ver, é uma cena que, mano, literalmente é tipo... Mano, era tipo o Happy Meal da vida, estás a ver? Já sabes que aquilo é pequeno, traz-te um brinde, está feito. Pá, eu lembro na altura de estar a falar com ele, disse, mano, eu quero me exprimir enquanto artista, estás a ver? E ele disse-me uma cena que, mano, foi incrível, que foi do género, meu irmão, este eu quero desta forma, o próximo que eu te vou dar, fazes como tu queres. Mano, e ele disse-me a mim, e o próximo som vai fazer muito mais sentido fazeres como tu queres. E eu naquela tipo, mano, pensei, mano, ainda não é esta a hipótese, ok, tudo bem, bora lá, vamos fazer isto, aquela dor de cabeça, não sei o quê, nem é um vídeo que eu gosto muito, o Regula gosta, está tudo bem, eu não gosto pelo o aspecto final, pela estética que ele ganhou, mas quando ele me dá o besta, que é ele e o NBC, ele dá-me o som e diz assim, eu tenho uma ideia para este som, mas ouve, e se a tua ideia for melhor, a gente faz. Mano, dissequei o som, comecei a criar uma cena bem cinematográfica, aqui, ali, não O sei Besta quê. não é o que tem aquela cena dentro de um teatro ou de um cinema? É no cinema, é. No cinema, Isto foi em eu lembro pandemia. desse. Isto foi em pandemia. Foi de Eu lembro-me desse. 2020 e foi na abertura. Faltavam 3 dias em abril para abrir, tipo, aquilo, acho que não. As cenas iam abrir dia 19 de abril, a gente gravou 17. Faltavam 2 dias para abrir tudo de novo. E a gente, na altura, até foi com uma ex-namorada quem eu estava, ela é que me fez o contacto para o cinema. Ela que tipo arranjou a cena toda, foi bem fixe, até me ajudou um bocado tipo, na cena do script e tudo, e do storyboard, deu-me lá umas dicas, porque ela também tinha bué, já era bué crânea também da cena do cinema e não sei o quê, e na altura ela arranjou esse contacto e fomos filmar. Tivemos essa hipótese de filmar no cinema da nós. Eu quando apresentei o projeto ao Regula, mano, foi uma cena bué, o Regula é uma pessoa difícil, estás a ver? É exigente, estás a ver? E faz parte. E lembro-me quando lhe dei quando dei o storyboard, tinha tudo explicado, segundo a segundo, tipo, esta rima tem 5 segundos, neste tempo precisamos de uma imagem assim. Estava totalmente dissecado. Ou seja, ele olhava para aquilo e pensava assim... Foi demais para ele ou não? Não. Okay. Imagina, aquilo foi a minha salvaguarda
de ele olhar e perceber assim, ok, 5 segundos, uma imagem, pronto, está-se bem, ou 2, ou 3. Então ele percebeu tudo o que lá estava. Ele olhou para aquilo, viu tudo, olhou e disse assim, mano, grande ideia, mano. Mano, eu fiquei tão contente. Fiquei bué da feliz porque foi à primeira, estás a ver? Raramente acontece. Mano, aquela cena foi tão bonita porque ele não refutou nenhuma ideia. Eu até é que me faltava uma parte do som e disse-lhe, o que é que tu achas disto? E ele meteu uma ideia que faltava para mim. O resto, ele adorou tudo, fiquei bué da contente, man. Dou-lhe mega props por isso, porque esse vídeo do Besta é que me fez pensar assim, se não for para fazer isto, eu não faço. Não quero saber, estás a ver? Se não for para fazer coisas assim como o Regula me deixou fazer dessa vez, foi um marco, foi tipo uma cena que eu senti assim, bem, este é o meu caminho, não faço nada que seja menos do que isto, estás a ver? E agradeço-lhe muito por isso, mas aquele momento foi bem bonito porque foi tipo, bora, vamos a jogo. Mano, e deu certo, estás a ver? Mano, eu perguntei se não foi muito para ele, porque às vezes, pá, lá está, depende de pessoa para pessoa, né? Porque há certos clientes que às vezes, tipo, tu explicaste tudo, tintim por tintim, e às vezes é demais, tipo, eles sentem que é demais. Mas podes simplificar aqui a coisa. Então é aquele back and forth, né? Mas eu acho que isso depende, lá está, depende de pessoa para pessoa. Talvez o Google é uma pessoa que é mais meticulosa mesmo e gosta ele de saber muito mais meticuloso, o que é que vai se passar em cada... E o tu explicares assim para ele talvez mostra tipo, ok, este mano tipo, pensou mesmo em tudo e não deixou aqui nada por fazer, digamos assim, né? Mas eu acho que de certa forma também é muito bonito porque meio que tiveste de ganhar, lá está, tiveste de ganhar o teu cal, né? Que é tipo, mano, olha, este não é o tal em termos de dar-te livre vontade para criares, mas trust the process, confia no processo e está a vir aí estás a ver? E depois ele presenteou-te tipo, olha, este é o que tu podes entrar na cena e fazeres, entre aspas, o que tu quiseres, digamos assim. Mas acho que é muito importante ver que há certos trabalhos que marcam mesmo a nossa trajetória tipo profissional, em termos de criatividade, o que é que nós fazemos e tudo mais, mas também depois em termos de mentalidade, como disseste bem, esse foi o tal para ti, foi a mudança de mentalidade, né? Se não for para fazer assim, eu nem quero fazer. Só para tocarmos aqui um bocadinho também na Midnight, voltamos aqui um bocado para Midnight. A Midnight meio que foi algo que tu já fazes há imenso tempo, né? Tipo a parte da crew e essa crew vem contigo até hoje. Como é que a Midnight, digamos assim, hoje em dia faz parte da tua vida criativa? Digamos assim, é algo que ainda está... Tu conectas muito, trabalhas muito com o pessoal que faz parte da Midnight em projetos criativos também, por exemplo, se estiveres a dirigir ou se estiveres a fotografar, ou achas que a Midnight é algo que tu podes desligar um bocadinho mais em termos de cliente e é onde tu possas ter mais a cena criativa, ou não? Então, a Midnight começou também em 2015, através de uma pura brincadeira entre 3 amigos, que basicamente tornou-se como o nosso escape do dia a dia, estás a ver? Onde a gente pode criar as coisas como a gente nos apetece, estás a ver? O crescimento de Midnight também faz 10 anos este ano, o que é muito bonito. Estamos a preparar uma cena gira também. Nice. A cena é, imagina, a Midnight eu sempre olhei como um espaço ou seja, o espaço livre, onde nós, entre nós, podemos, mano, bora fazer sei lá, um chinelo, bora fazer uma camisa, bora tipo colaborar com a Dandy Block para fazermos estas coisas. Já fizemos 3 colaborações, por exemplo, bora fazer documentários nossos, bora fazer N coisas. É o espaço onde a gente pode inventar o que nos apetece. Bora fazer uma cena só a falar sobre comida. Bora fazer. Bora filmar umas merdas, bora fazer não sei o quê, bora fazer não sei o que mais. Tudo na boa. Então, eu sempre quis que a Midnight crescesse ao ponto de podermos todos trabalhar em conjunto tudo o que fosse. Só que é assim, a vida nem sempre permite isso a todos, estás a ver? Imagina, a minha vontade e a minha força de vontade não é igual à tua, como não é igual à dele, à dela, etc. Então, eu remo muito como bandeira de Midnight, quando, por exemplo, hoje em dia viajo e se tiver que fazer, sei lá, vou fora. Por exemplo, no ano passado estive em Nova Iorque, tem um amigo meu que produz beats. Então, nós temos uma rúbrica que se chama Rush Hour. Então, filmei para essa rúbrica. Se o pessoal perguntar assim,
mas só foste tu que foste filmar, tu é que editaste, não sei o quê. Depois assim, tudo bem, mas é Karim Midnight. Tipo, eu não vou pôr o meu nome, como tipo fui eu que filmei, ou não sei o quê, não sei o que mais, mesmo sabendo que ninguém da crew esteve presente, não vou fazer isso. Porque é o espaço, é a rúbrica, é tipo o livre de Midnight, estás a ver? Hoje estou lá eu sozinho, amanhã quem sabe, como já aconteceu, estarmos em LA, eu e o Nós, e fizemos Eu lembro da cena um videodoc de 30 minutos, uma cena, uma brincadeira, bué chill, curtimos aqueles 30 minutinhos, pá, e saiu uma cena que depois, imagina, filmei eu, em ele, em LA, voltei, editei, mas tinha grafismos do Galindro, tinha correções do Walter, tinha o Sam fez o grafismo todo, e por outro lado ainda tivemos tipo a Ana a ajudar nisto ou naquilo ou na programação, fazemos teaser, ou seja, apesar de ter sido feito em 2 pessoas num sítio, de repente a crew toda juntou-se para fazer isso. Então, mesmo estas cenas do Rush Hour, que seja só eu a ir, quando eu volto, tem mão de todos. Por exemplo, olha, vamos lançar isto, como é que vamos fazer, o que é que querem fazer, o que é que não sei o quê. Então, temos a mão de todos. Infelizmente, cada um tem a sua vida, estás a perceber? E é difícil, por exemplo, eu sou o mais livre de todos para que, se amanhã cair um trabalho, eu consigo fazê-lo. Eu já não consigo tão facilmente dizer, malta, tenho um trabalho para amanhã para fazer. Todos têm uma agenda, estás a ver? É mais difícil. E não é, tipo, não vou dizer que nunca vai acontecer, porque o futuro ninguém sabe. Mesmo o presente é efêmero, porque não sei se tu não levantas o braço, não sei se a cadeira não cai, estás a ver? Então a gente nunca sabe o que é que pode estar a acontecer. Então, neste preciso momento, não sei se o futuro não nos avizinha de repente a gente poder estar juntos. Muitas coisas que começam, muitos grupos, muitas marcas, os primeiros anos às vezes não são os mais brilhantes da vida. Ou começam bem porque de repente está toda a gente com boa energia e quer bué, mas de repente tu cresces e o pessoal de repente, uns têm que fazer guita, outros têm que fazer não sei o quê, outros têm que fazer não sei o que mais, e então tu meio que ok, qual é o caminho a seguir? Midnight não é propriamente um sítio para a gente fazer dinheiro, é um sítio para a gente espairecer, é um sítio para a gente poder ser livre, é um sítio para a gente poder fazer o que nos apetece, criativamente, à nossa maneira. Criar um carimbo do género, eu quero Midnight, estás a ver? E quando vem Midnight, já sabe o que é que vem de Midnight. Não é aquela cena tipo, trabalho, malta, temos aqui um anúncio para fazer, ok, o anúncio tens de seguir guides de outras pessoas, percebes? Tu não segues a tua guide, ok, tu até podes pôr uns inputs, mas o pessoal achar que aquilo não está a bater, não está a bater, estás a ver? O teu nome está lá, mas pá, estás a trabalhar tipo para outro pips, literalmente. Mas então Midnight nós queríamos isso e tipo queremos, já tivemos abordagens que quiseram tipo o nosso grupo total para trabalhar, mas às vezes é difícil por causa do calendário de cada um, estás a ver? Mas estamos juntos, criamos muitas coisas juntos, dialogamos, debatemos coisas, se calhar neste momento não estamos tão ativos a fazermos coisas porque, lá está, por causa da agenda, mas a gente não deixa nunca de criar coisas, estás a ver? Tentamos todos os anos fazer sempre qualquer coisa. Acho que não é preciso estarmos constantemente presentes, não é preciso ser tipo, não precisa estar tipo presente na net, Mano, a gente não quer saber do momento, a gente não quer saber do hype. Mano, a gente só quer trabalhar coisas tranquilamente, estás a ver? Porque todos os dias aparece sempre alguém que tem mais hype ou que está mais batido para a máquina, estás a ver? Não, mano, nós só queremos ser reais a nós próprios e curtir as nossas cenas sem pressa nem pressão de nada, estás a ver? Porque eu acho isso é muito, mano, acho que isso é muito louvar, porque se nós estivermos sempre numa de seguir o que está a dar hype no momento, tu depois meio que começas a perder-te, começas a perder um bocadinho da tua essência, né? Da parte tipo, que realmente te define em termos de criatividade. E eu acho que a Midnight também dá outro ponto aqui, que pelo menos para mim, que é muito importante meio, primeiro, encontrar as tuas pessoas, né? que tenham meio que a mesma visão que tu ou a mesma linguagem que tu. Não quer dizer que é onde está sempre de acordo a 100% contigo, mas que estão mais ou menos na mesma área, porque depois cada um pode adicionar isto, aquilo. Encontrares uma crew que é muito importante, mas também meio que teres não sei se escape é a palavra certa, mas o que eu quero dizer é teres algo que te permite sair um bocado do mundo de cliente. Exato. E
pá, olha, bora criar Yeah. pela cena de criar. A cena é Né? essa. Estás a ver? Tipo, acho que isso é, pessoalmente, é algo que eu fazia imenso há uns anos atrás, perdi um bocadinho disso e quero agora meio que estou a tentar outra vez voltar nessa vibe, né? Que é tipo, man, às vezes ficas tão fixado no trabalho, né, do cliente, porque pá, fazemos vida disto, né? Precisamos de pagar contas, etc, etc. Mas também não te podes esquecer que é importante manteres aquela chama criativa, Yeah. o criar só por criar, porque muitas das vezes até é engraçado como é que as coisas funcionam, porque muitas das vezes algo que tu criaste só por criar, depois vai trazer o cliente Y, olha, gostamos disto aqui que vocês fizeram, que tu Exato. fizeste, queremos algo do género. Yeah. Estás a ver? Tipo, nós não nos podemos esquecer disso, é mega importante criar por criar. Yeah, yeah, yeah. Para fecharmos aqui a entrevista, até meio que bate certo, porque eu nem sabia, mas 10 anos, Midnight, este ano, 10 anos meio que começaste, digamos assim, a fundo na tua carreira, né, artística, nesse sentido que tu estás a seguir hoje. Podes falar um bocadinho do futuro, se tens algum projeto que tu estás a trabalhar neste momento, individual, ou algum projeto Midnight com o selo da Midnight. Falaste que estás, se calhar podemos ter algo Midnight para comemorar os 10 anos. Há aqui algum insight que podes dar para nós ou não? Ou ainda está under wraps? Não, imagina, a borbulhar? tipo, a cena de 10 anos de Midnight, pá, está on the wraps, claro, tipo, é uma cena que a pouco e pouco a gente, mais perto se calhar da data de aniversário, começamos se calhar a libertar coisas. Eu estou a fechar agora a edição desse produtor de música lá de Nova York. Estamos a gravar um outro Rush Hour também. Queremos lançar 2 este ano e mais uma série de outras coisas que se calhar nunca metemos cá fora, nunca viram luz do dia. É mais isso. Eu acho que Midnight, tipo, imagina, o futuro da Midnight é... nem eu sei. É uma cena criativa só, que vai acontecendo consoante, tipo, a vibe, estás a ver? Imagina, eu viajo muito e de repente vou para um sítio qualquer e penso assim, ei, agora fiz gravar uma cena com esta pessoa. De repente sai uma cena, estás a ver? Tipo, e Midnight funciona muito assim. Funciona à sua maneira, estás a ver? Sem pressa de nada, sem dar expectativas a ninguém sequer, estás a ver? É uma cena só que quando sai, o pessoal vê, quem curte, curte. Eu acho que, tipo, hoje em dia, um bocado com esta febre toda da internet, ao qual eu, pá, tento de uma certa forma não fazer parte e não se alimentar a besta dessa forma. Midnight tenta de uma certa forma também ficar com os seus fãs fiéis, vá, ou as pessoas que sempre seguiram Midnight desde o início. E tu estavas a dizer uma cena bem importante, que era a gente ter aquele escape e sabemos isso tudo, vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, saberes de onde é que vieste. E eu comecei, que de onde é que eu vim, comecei com Midnight faz parte, estás a ver? Então é uma coisa que uma pessoa tenta nunca largar. E Midnight está fixe, estás a ver? E acho que a cena é... Nós nunca temos... Vamos metendo uma coisa ou outra, de repente lançamos uma cena, estás a ver? É mais esse o sentido. Não há um futuro assim... Não, Midnight vai ser uma empresa. Não, nada disso. Se for, vai ser tipo do nada. Meio que tipo, olha, bora ser. Enquanto Cris Costa, enquanto projeto pessoal Cris Costa, eu já cumpri alguns dos meus sonhos, que era fazer curtas musicais. Fiz uma com o Kennis, que foi... Não foi a primeira foi com a NBC. Que por acaso era primeiro para trabalhar com a AM Kennis e depois acabei por trabalhar com a NBC, porque a NBC deu-me essa oportunidade. Fizemos uma curta musical, 3 músicas de um EP e foi a cumprir de um sonho. Depois fiz com o Kennis, que ele tinha um álbum de 8 faixas, fizemos uma curta também, 20 minutinhos, pá. E depois mais tarde, que era um dos meus objetivos, que era trabalhar algo grandioso com o Dino Santiago. Porque estava sempre na estrada com ele e depois havia sempre a proposta do não queres fazer um videoclipe para o Dino Santiago e não sei o quê. E eu muitas vezes em estrada com o Dino dizia assim, Dino, tu estás numa posição que fazer pequenos videoclipes não chega. Estás a perceber? Tipo, eu gosto do que tu fazes. Só que está na hora de tu começares a fazer uma cena mesmo mega pesada. Histórias, filmes, estás a ver? Bora trabalhar uma cena grande. E dava-lhe bons exemplos de boas coisas que eu às vezes via. E dizia, mano, bora trabalhar uma cena nessa vibe, estás a ver? Tipo, e às tantas, tipo, mano, a oportunidade ia surgindo, até que há 2 anos atrás, 2023,
O álbum Eva tinha feito 10 anos nesse ano. Então, como comemoração, fez 2 concertos, um em Lisboa, outro no Porto, e o intro desse concerto era um filme do Eva. Então, basicamente, a gente voltou atrás, pegámos na Eva, que agora tinha 10 anos, 11 anos, nesta altura, porque a Eva foi o que inspirou. Inspirou o álbum. Yeah. Yeah. Então pegámos na Eva adulta, ou tipo jovem, né? Levámos para Cabo Verde e então foi um percurso. Tipo, isto ainda não está disponível para se ver ainda tipo livremente, mas tipo tivemos essas 2 apresentações e criámos um filme disso. Então foi a reconstrução do próprio álbum, faixas novas, e criámos uma história. Gravámos em Cabo Verde, gravámos no Algarve, porque era de onde vinha a história. E isso foi também um dos meus objetivos, que era trabalhar uma peça de arte com o Dino, estás a ver? E eu quando fiz isso, eu pensei assim para mim, mano, isto é um espaço, mano, fazer curtas de artistas. Porque são poucos ou nenhuns que fazem. Yeah. Muito pouco. Percebes? Lá fora faz bastante, em algumas cenas, porque também, vamos pensar, tipo, se calhar as pessoas já têm mais espaço para criar essas coisas. Mas aqui ainda sinto muito a cena do single, tipo, bora fazer single. Tipo, e eu penso para mim, mano, eu quero fazer obras que possam ser vistas daqui a 10 anos e serem tão apaixonantes como a primeira vez que as viste. E é isto que eu sinto para mim, este foi sempre o meu objetivo, e meti como estandarte do género. Não, bem, eu quero trabalhar cenas assim, estás a ver? Grandes, com bué power, que tenham... Mano, que tu sentes e vejas com calma, que não seja uma cena que pegues o telemóvel, já vi, estás a ver? Yeah. Uma cena que tu pensas assim, não, eu tenho mesmo que me sentar, tenho que pôr uns fones, tenho que ter um bom som, estás a ver? Isso foi o meu foco. E esse meu foco levou-me para outra cena, que é, eu quero de uma certa forma, sei que é uma batalha muito difícil, mas também não tenho pressa, mas é desconstruir o estigma visual que o hip-hop tem. Ou seja, a cena de tu tipo, tem 2 tropas ou 3, bora filmar um videoclipe. Não, boy, o teu som pode ser explorado mais artisticamente do que só o que estás a fazer. Estás a ver? Se é budget, mano, nós temos um problema de budget em Portugal. Pessoalmente, se fores independente, não tens dinheiro. Tudo bem, mas bora ver o que é que está. O que é que tu conheces? O que é que tens knowledge? O que é que é possível? Ok, precisamos de um espaço assim. Conhece alguém que tenha? Bora. É de borla. Bora, temos câmara, ok, bora só fazer um mini investimento. Quanto é que tu tens? Pá, só tens X, ok, consegues mais tanto. Bora, dá para arranjar isto. Se queres fazer arte em Portugal, é difícil, a não ser que tenhas alguém de uma major e que te banque mesmo a sério. E claro, tens de ter nome, etc. Mas como eu não estou muito preocupado com isso e estou preocupado em fazer arte e não ser McDonald's dos videoclipes, estás a ver? E tipo, estares constantemente a fazer cenas e eu gosto, Portugal tem bué artistas bué bons, bué diretores bué bons, diretores, tem muita cena muito Talento boa. não falta. O único problema que eu sinto que em Portugal tem é falta de educação visual, percebes? O artista que está contigo não te percebe, porque ele já está tão lavado com os vídeos que vê, com a internet que consome, então para ele aquilo é o que faz sentido. Tu até podes ir com uma ideia do caraças, mas ele não tem educação visual para entender aquilo que tu estás-lhe a dar, estás a ver? Então o que é que eu faço? Junto-me com pessoas que querem ter essa educação visual. Eu não me importo não receber nada, mas ao menos eu estou a criar aquilo que eu quero. Então o meu goal não é este ano, não é o próximo, mas é desconstruir essa linguagem e esse estigma, estás a ver? Tipo, chegar um artista ao pé de mim e pensar assim, mano, eu tenho este som, mas isto leva-me para o drill, um carro, uma gaja e não sei o quê. Não, boy, isto dá para fazer de outra forma. Bora lá dissecar o som, bora escavar. O que é que tu queres dizer com isto? O que é que aquilo significa para ti? Olha, isto estava para ser representado desta forma, isto estava para representar disto, isto está para filmar assim, não sei o quê. Então, essa é a minha missão, estás a ver? É isso que eu quero. Sem pressa. Mas já tenho 2 ou 3 pessoas com quem consigo desconstruir isso, de forma a que elas depois, quando ganharem a sua visualização, quem é que fez isto? E daí aquela cena que eu te disse, eu só trabalho com quem eu quero. E à maneira que eu quero. Como é óbvio, eu sei receber ordens. Estás a perceber? Porque quando estás a trabalhar com um cliente, é um cliente. Mas tu, quando compras uma peça de arte de alguém, tu não vais dizer que querias que aquela peça de arte tivesse parecências de outra peça de arte. Tu queres que a tua peça de arte seja comprada por ela ser tua. Então, eu se contratar um rapper para ir cantar numa cena minha, eu não lhe vou dizer ele para cantar como outro rapper. Eu estou a contratá-lo para ele ser ele.
Ou músico, não vamos falar de rap, vamos falar de um músico. Eu contrato um músico para ser ele. É o que eu espero de um músico quando me contrata a mim para trabalhar com ele. Estás a perceber? É uma luta dura. Porque tu pensas assim, estás a perder trabalho. It's all good. Mas a minha arte está intacta. Isto é sempre um processo. Nós temos 10 anos, eu penso assim, mano, olha onde é que eu já cheguei. Yeah. Estás a ver? Há pessoas que estão aí há mais tempo, se calhar nunca fizeram isso, estás a ver? Mas pronto, já têm mais nome, conseguiram de outra forma. Mas eu defendo bem isso. O facto de estar envolvido com muitos artistas, seja artes plásticas, música, dança, o que seja, a luta é sempre essa. E eu acho que a arte, quando a gente consome arte, é pela pessoa que tu estás a consumir. Eu, sendo um diretor, fotógrafo, tu sendo fotógrafo, diretor, whatever, a pessoa que vem ter contigo quer white negatives. Ele não quer alguém para fazer algo parecido de outro. É assim que eu penso. Eu, por exemplo, quando começo a juntar a minha team e quando escolho um fotógrafo, e às vezes, por exemplo, olha, na coleção de Midnight, eu chamei a Cristiana para vir fotografar a cena. E a Cristiana perguntou-me, mano, mas tu queres o quê? Tipo, tens alguma ideia? Não sei o quê. Eu disse assim, Cristiana, eu quero a Cristiana. Estás a ver o cenário? Olha para ele, faz o que quiseres. Olha para ele, inspira-te na cena, olha para a cena, ser Cristiana, ok? Eu não tenho nada mais, não tenho nada. Eu pedi para te ouvires aqui para seres tu. É isto que eu quero. Estás a ver? Mas sabes qual é que é a cena? É que nós artistas são muito poucas as oportunidades em que nós podemos ser tipo Cristiano, em que nós podemos ser Cris Costa, em que nós podemos ser White Negative, estás a ver? É muito pouco. Yeah. E eu acho que daí eu achar que ser muito importante, já que essas oportunidades são poucas, ser muito importante teres um escape, digamos assim, né? Onde tu possas exprimir a tua criatividade, tipo, freely. Yeah. Estás a ver? Yeah. Lá está, nos teus próprios projetos pessoais. Se tiveres uma crew, se tiveres pessoal à tua volta, melhor ainda. Yeah. Digamos assim, porque são várias cabeças a meterem input e tudo mais. Mano, mas eu pessoalmente, só com a nossa conversa de hoje, aprendi imenso. Coisas que eu ainda tenho de meio que mudar. Tirei muito da nossa conversa, mas principalmente a cena de lá está, tu tens de viver a tua arte, tu tens de criar também para os outros, porque tens de fazer vida disto e tudo mais, mas também não te esqueças de criar tipo para ti. Yeah. Estás a dizer, ao final do dia eu acho que isso é tipo uma das coisas mais importantes como artista, é tipo, temos de criar também para nós. Yeah. E depois as pessoas vão consumir, a partir do momento que nós metemos para o mundo, as pessoas vão consumir e vão tirar as suas próprias conclusões, que pode ir de encontro com o que tu pensaste quando criaste, como pode ir também para o outro lado. E até isso pode ser também interessante. Olha, pensaste desta coisa, por acaso não tinha pensado nisto e faz sentido. É a cena boa da arte. Né? A arte tem um significado para ti, mas pode ser vista e tipo pode ter várias visões, estás a ver? Não, ela, sei lá, não tem que necessariamente ser só aquilo que tu estás a meter. Claro que há um significado, mas é bonito ver a percepção de outras pessoas perante algo que tu também fizeste. É a cena bonita da arte, estás a ver? Mano, muito obrigado mais uma vez por estás aqui connosco. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a entrevista de hoje aqui com o Cris Costa. Eu vou deixar os detalhes na descrição do vídeo. Instagram, website, alguns dos projetos que foram falados aqui também durante a entrevista para vocês darem o check. E não se esqueçam de dar também o check nos próximos episódios que vão sair aqui nesta segunda temporada de On Set com. Ok, pessoal? Mega obrigado. Bem. Estamos aí, mano.